Se você quiser que eu te empreste, tem livro muito bom aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Hidráulica. Vou mandar uma foto no grupo. É um livro muito bom. Fala sobre bacia de detenção. Essa é a situação do meu trabalho. Olha esse carro aqui. Não tem como. No caso, olha, tinha ficado de Amiga, você tá de cara. compartilhar aqui a foto do meu aparelho que faz a instalação das fitas de treino aqui. Tá no cliente aqui. Quiser, eu compartilhar a turma vez e joga no grupo lá. Se quiser jogar, pode jogar. Então é só mais só para continuar aqui, ver aqui o. Então, tá mostrando aqui a chuva que acontece agora e traz medo e preocupação. O que as enchentes de Belo Horizonte têm a ensinar para Juiz de Fora, no caso. Minas não tem mar, porém todas as chuvas sempre presenciamos enchentes, seja no centro como nos bairros. Grandes avenidas foram se transformando em verdadeiros rios, onde antes eles passavam e com a urbanização foram colocados aprisionados em galerias de concreto armado e hoje presenciamos desmoronamento e graves inundações em mais de 100 pontos da cidade de Juiz de Fora, o que acende um alerta sobre a capacidade dos municípios em desenvolver e ao mesmo tempo agirem para combater o crescimento desordenado, um dos responsáveis pelas enchentes. Sem dúvida, a impermeabilização que as cidades vêm promovendo nos territórios que ocupam agrava a situação, pois diminui o coeficiente de filtração no solo. Quanto mais crescem sem planejamento, menor é a capacidade de absorção da água da chuva. Há uma equação simples nas enchentes urbanas. São volumes crescentes de águas em um tempo sucessivamente menor, sendo escoados para drenagens construídas ou naturais, progressivamente incapazes de dar vazão. O resultado, hoje em dia, são enchentes para todos os lados. Antes, as cidades, as áreas eram ocupadas por florestas, as quais absorviam 85% das águas de chuva que recebiam. Com o processo de urbanização exacerbado e sem critério, essa lógica se inverteu. E a infiltração no solo passa a ser apenas de 15% nos grandes centros urbanos. Juiz de Fora não é diferente de Belo Horizonte ou Rio de Janeiro. Temos nossas bombas, relógios e galerias assoreadas. Da Avenida Itamar Franco é um bom exemplo, com sua capacidade e volume de escoamento trabalhando no limite. Basta chover um pouquinho que os alagamentos se formam e as pistas nas regiões do bairro São Mateus, inclusive, aparecem as inundações. O que quer dizer, então, o Córrego Santa Luzia, o Jung no Linhares e o Tapera em Santa Terezinha e em outros ao redor do município. É isso que eu estou mostrando aqui. Então, eu não vou mostrar isso aqui, mas isso é uma preocupação hoje com a audiência pública que aconteceu na Prefeitura de Juiz de Fora, onde o poder público já tem preocupação em alavancar dinheiro para poder fazer pelo menos os projetos que já saiu, foi aprovado aqui o empréstimo no de plenário 336 milhões de reais que a Prefeitura de Juiz de Fora quer fazer foi discutido. Então, só mostrando para vocês que isso que às vezes o tempo não é tão corrido, mas poderia entrar em detalhe. Então, quais são as soluções? Pavimentação permeável, aumentando o escoamento, bacias de retenção lateral, que é os piscinões, falados pelo professor em sala de aula, alargamento das galerias existentes e os túneis de desvios e de retenção de água, os próprios túneis de desvio e retenção. A drenagem periférica, desviando as bacias de retenção principais, desviando os talvegs dos grandes centros urbanos, criando essas bacias de retenções periféricas. Soluções de macro e micro drenagem, ensinadas na aula do professor. Essa é a sugestão, inclusive foi sugestão, Ramin, da turma 4 de Engenharia Geotécnica, passada. Essa é a turma 5 já. Então, isso aqui mostrando novamente a calamidade, algumas fotos, né, que deixam um transtorno. E, por exemplo, aqui, ó, uma ideia aqui para entender um pouquinho da geologia, da geotecnia e da geologia, isso aqui é o que acontece no Santa Luzia, ó. Aqui é a rocha sã, alteração de rocha, o solo coluvionar, né? Aqui o aterro e a nossa galeria com as duas pistas do lado com as casas. Então, uma primeira solução que foi proposta é de se fazer simplesmente o alargamento dessa galeria
tanto para o lado direito da pista, para depois você comunicar uma com a outra, para funcionar de uma retenção ou piscinão, como também o rebaixo da galeria. E mais ainda, dependendo desses cálculos que a gente ensina a fazer em sala de aula, se não der volume, fazer um túnel de desvio jogando essa água para um piscinão fora da cidade que vai jogar água para o rio, que daqui a pouco eu vou tentar mostrar para vocês. E soluções como essa são feitas através de túneis, que nem a gente mostrou aqui na hora que o professor foi dar uma saidinha, que a gente mostrou, que são as soluções de drenagens que não são evasivas, que não atrapalham tanto o trânsito, que é pegar aquela água daquela bacia de retenção, onde inunda inicialmente, pegar aquela água e jogar por baixo da terra para outro local, que não cause tanto transtorno e inundação, principalmente as cidades da frente, né? Tem a montante jusante, né? É o exemplo, então, de funcionamento dessa galeria. E mostrando aqui uma foto que a gente tira, quando a gente desce nas galerias, ainda tem esse problema, que a galeria, a minha existe, mas olha o estado da galeria, com lixo, galhada, entulho, que o pessoal joga nas bocas de lobo. Por isso que a gente ensina nossos filhos, e a nós mesmos, que a gente tem que começar a tomar vergonha na cara, que a gente não pode jogar sujeira na boca de lobo, porque boca de lobo não é lixão. Senão você faz uma bucha de madeira, de galhada, que a galeria perde a finalidade dela, esse é o entroncamento de duas galerias. Então, o lado da bacia que joga essa galeria para jogar na galeria principal, simplesmente está filtrando a água, não chega quase nada de água aqui. Veja a galeria como é que é. Sedimentos e entulhos obstruindo a galeria. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais legal. Então, isso é uma obra que nós fizemos recente, que você pega a galeria existente, acaba demolindo a galeria e faz a ampliação da galeria com obra de contenção, seja por perfis cravados ou tirantes, que você faz aqui do lado. Depois você amplia a galeria e faz a laje para passar os carros em cima novamente. Isso aqui é mostrando aqui, deixa eu reduzir só um pouquinho aqui a tela, para facilitar o entendimento, é você também podendo fazer galerias que são de menor diâmetro, ganhar com novas galerias, engolindo e construindo por sobre a galeria existente. São soluções de engenharia que a gente produz através de projeto e da sua execução. E aqui mostrando que você só descobre que uma galeria está nessa situação se você for lá no posto de visita e entrar lá embaixo na galeria, o que não é uma atividade para qualquer pessoa. Primeiro que você tem que ser magro para passar num PV de 60. Segundo que você tem que descer, às vezes, de 3 até 16 metros de profundidade para chegar nas galerias existentes. Para você poder simplesmente fazer a inspeção das galerias e descobrir as principais patologias que comprometam a vida útil do concreto em galerias enterradas em águas pluviais. É o que a gente mostra aqui, depois eu vou botar o link no grupo, só para vocês terem. Então, isso como o professor Ramin estava falando, isso é uma galeria existente em algum lugar do país, que eu não gostaria de citar onde você vê nitidamente as patologias na laje superior, onde a ferragem já começa a aparecer exposta, inclusive nas paredes laterais e principalmente na laje de fundo, que some. Ou seja, a galeria que é feita para drenar a água do ponto A até um ponto B, a água de fundo da galeria ela entra por baixo da laje e ela vai para tudo quanto é lugar, menos para o destino que ela se destina. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que ela tem uma recarga no lençol freático muito grande, que quando chove o lençol freático já está saturado, e aí quando chove ele não absorve nem para a galeria nem para os bueiros, e sim tem uma recarga d'água intensa a nível de galeria. Então, isso aqui é mostrando só para vocês, eu não vou entrar no detalhe de tudo, da patologia, porque isso aqui não é a aula propriamente dita, é só para enriquecer mais ainda a aula do professor Ramin aí que nós demos com relação a soluções de ampliação de galeria. Então, só para explicar para vocês, então, se eu tenho aqui uma galeria que tem essa laje de fundo que eu mostrei aqui rompida, qual a solução que a gente dá de engenharia para resolver o problema da laje? A gente vai ter que tratar isso aqui para não acontecer isso, porque se a água passa naturalmente a fazer um túnel
por pipe, ou por capilaridade, ou por lavagem, ou por processos erosivos que sejam, isso aqui vai acarretar problema não só na pista superior, porque já esse buraco vai chegar aqui na pista e vai cair, como a galeria vai perder a estanqueidade de ter a laje dela travando o pé, e essa parede vai se deslocar à esquerda e direita e vai romper, e o teto, a gente vai estar passando de carro lá em cima, e simplesmente nós vamos ser dragados por buracos em cima da pista. Então isso aqui é mais um vídeo que eu queria ver se eu passava no YouTube com som para vocês verem como é que faz a recuperação de uma galeria lá por dentro.